Fluminense deseja acertar com o zagueiro para a temporada de 2024. A gente vai trazer tudo isso no detalhe para você nesse vídeo. Também vamos falar do outro lado da moeda, né? Do não acerto. Pois é, Liga Forte Futebol, Liga Forte União e Libra não avançam as negociações para se fundirem e formarem um bloco único. Será a pauta aqui nesse vídeo, assim como a partida de amanhã entre Boa Vista e Fluminense pelo Campeonato Carioca. Temos algumas informações muito importantes para trazer para vocês, como, por exemplo, a provável escalação do Flu apurada aqui por nós da Central Fluminense. Quero começar esse vídeo falando da molecada de Xerém que segue dando show em território europeu. Gravei sobre isso há poucos dias, falando da boa fase que Matheus Martins vive lá no Watford, metendo gol, que o Evanilson vive lá no Porto, metendo bastante gol, e falei também do João Pedro, atacante do Brighton, moleque de Xerém, que vem se destacando muito no futebol inglês, e ele não para, tá? O João Pedro não para de fazer gol, gente. Fez gol na última partida do Brighton também, teve uma goleada por 4-1 em cima do Crystal Palace. 4-1, o João Pedro fez o quarto gol dessa partida. O moleque tá demais, não se surpreendam se ele aparecer na seleção brasileira já já. Nessa temporada, o João Pedro já tem 19 gols e 3 assistências, tá? 22 participações em gol na temporada europeia, né, que começou no meio do ano passado, né? Então é um jogador que vem se destacando muito, uma contratação recente do Brighton, né? Ele estava no Watford, time que hoje tem o Matheus Martins, e foi comprado pelo Brighton. Fluminense, inclusive, recebeu uma parte do valor dessa negociação. E bom, se continuar jogando essa bola que tá jogando, metendo os gols que tá metendo, talvez não tenha vida muito longa lá no Brighton, não, e a gente logo veja o João Pedro em algum gigante da Europa. Toda a sorte do mundo pro moleque, que já tá, né? Eu não precisa nem do meu desejo de sorte, né? Que ele já tá muito bem. Quase 20 gols na temporada e 3 assistências. Que jogador é o João Pedro? Vamos falar um pouco de mercado da bola agora, porque o Fluminense quer acerto com o zagueiro e a gente tem umas informações importantes para trazer quanto a isso, tá? Vamos fazer uma rápida recapitulação. A gente sabe que o Fluminense está no mercado em busca de um zagueiro canhoto, bom na bola aérea, de boa saída de bola também, é esse o perfil que o Fluminense busca, mas entende que achar um cara nessas características não é uma tarefa muito fácil. Nesse momento, a dupla de zaga titular do Fluminense que atuou contra o Bangu foi o Felipe Melo, que já estava aqui ano passado, né, já era titular da equipe, ao lado do Thiago Santos, que se tornou um zagueiro com o Fernando Diniz. Já foi falado tanto pelo jogador, quanto pelo Diniz, quanto pelo Mário Bittencourt. Thiago Santos hoje é zagueiro, tá? E ele é quem começou como titular. Além disso, a gente tem algumas outras opções, né? A gente tem a opção do Marlon, tem a opção do David Braz, tem a opção do Manuel, o próprio Felipe Andrade pode jogar por ali. Enfim, algumas opções que a gente tem enquanto não chega esse reforço ou não chega o meio do ano para o Thiago Silva, né, finalmente voltar. Falei o nome, né? Eu evito falar esse nome aqui que vocês reclamam, mas falei o nome. Thiago Silva voltar em julho é o desejo da diretoria e desejo da torcida tricolor também. Mas enquanto isso, o Fluminense precisa, né, se agilizar para resolver a temporada, enquanto a novela de Thiago Silva não se resolve. Nesse sentido, o Fluminense quer acertar com o Marlon até o final do ano, gente. A informação veio lá do Vitor Lessa, tá? De que é desejo, sim, do Fluminense renovar o contrato do Marlon. O Marlon, para quem não lembra, ele pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e ele está emprestado ao Fluminense até o meio desse ano. Até 30 de junho de 2024 é o contrato do Marlon com o Fluminense. O jogador já chegou a falar no Charla Podcast, né, que tem o interesse de ficar, que está feliz no Fluminense, que gostaria de renovar o contrato. O Fluminense também quer isso, mas aí tem que negociar lá com o Shakhtar. A gente lembra que quando o Marlon veio, ele chega aqui de graça nesse empréstimo por conta das sanções que os clubes de Rússia e Ucrânia sofrem da FIFA devido ao conflito, à guerra que ocorre lá no leste europeu. Então o jogador tem o direito de sair de empréstimo de graça da sua equipe se ele for pertencer a um clube da Rússia ou da Ucrânia. É o caso do Marlon, né? Desde que estourou o conflito lá, o Marlon não parou mais na Ucrânia, foi emprestado para vários times, Monza, o último time, e agora o Fluminense. Então, para isso, o Fluminense tem que chegar num acordo com o Shakhtar, caso queira renovar agora. Mas chegando no meio do ano, quando acabar o vínculo do Marlon, o Fluminense pode fazer mais um vínculo de um ano, mais um empréstimo de um ano, agora até o mês de 2025, com o jogador por conta dessa sanção, claro, se ainda tiver rolando o conflito por lá, o que assim, né? Isso aqui não é um canal de geopolítica, mas eu acho muito difícil que daqui até julho as coisas lá no leste europeu se resolvam e a guerra cesse. Enfim, vamos aguardar para ver essa situação, né? O Fluminense tem interesse, o jogador também. Então, assim, já tem meio caminho andado. Agora a situação é realmente negociar com o Shakhtar para conseguir essa liberação. É um cara que não jogou o primeiro jogo, né? Tá com
com dores no joelho, também não deve jogar amanhã, a gente vai falar sobre isso mais pra frente aqui no vídeo, mas é um atleta que, cara, eu vejo muito potencial, assim, quando o Marlon chega no Fluminense, a minha expectativa de muitos tricolores é de que ele tomasse a posição do Felipe Melo e formasse a dupla de zaga com o Nino. Só que isso acabou não acontecendo, o Marlon não conseguiu deslanchar, e aí, meu amigo, o Felipe Melo fez uma temporada muito boa, seguiu como titular. Agora, com a saída do Nino, a tendência normal é ele assumir a vaga, né? Ele assumir ali seu substituto natural do Nino, um jogador também de boa qualidade técnica, né? Saída de bola, então faria ali um perfil parecido. Mas tá com essa questão de não poder jogar por questão clínica, né? Probleminha no joelho, mas assim que voltar, eu tenho uma esperança muito grande de que o Marlon, com uma pré-temporada, ele possa desenvolver o futebol e apresentar para nós o futebol que a gente esperava quando o Marlon veio. Eu lembro muito bem nas lives que a gente fazia aqui no canal, todo mundo pedia pro Fluminense contratar o Marlon. Quando o Marlon foi anunciado, né, avançou a negociação, todo mundo ficou feliz. Todo mundo não, né? Sempre tem uma exceção, a galera vai aparecer aqui e vai falar, não, eu não. Mas a maioria, a imensa maioria, né, das pessoas, dos tricolores, estava muito feliz e muito contente com a contratação, porque a gente esperava esse Marlon, que é o que eu quero ver em 2024, estou confiante para isso, eu aprovo, tá? Que o Fluminense renove esse empréstimo dele, pelo menos ali até o fim de 2024, para a gente não perder o jogador na metade da temporada. Quero falar agora de imbróglio, gente. Pois é, eu quero falar da Liga de Clubes no futebol brasileiro. Vocês já sabem muito bem que a partir de 2025 o Brasileirão vai ser gerido e organizado pela Liga dos Clubes. Mas aqui no Brasil os clubes não chegam a consenso, então existem dois grupos distintos, né? De um lado você tem a Libra, onde está Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, entre outros, e do outro lado você tem a Liga Forte Futebol, que agora se tornou Liga Forte União, que tem Fluminense, Fortaleza, Atlético Paranaense, Internacional e a galera do Grupo União, como Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba, além de outros clubes também integrantes desse bloco. Então a gente tem essa separação, né, desses dois blocos, e o pessoal da Liga Forte Futebol já fechou um acordo com o Fundo Serengeti e o Grupo Life Capital Partners para vender 20% dos seus direitos econômicos pelos próximos 50 anos. Esse acordo já está feito, já está assinado. O Fluminense, inclusive, já recebeu 40 milhões como parte desse acordo. E a galera da Libra ainda não fechou com ninguém. A gente trouxe aqui algumas informações de propostas do Fundo dos Emirados Árabes, o Mubadala, para eles. Fizeram umas duas propostas diferentes, eles acabaram não aceitando, né, e não fechando nenhum acordo. E aí a gente trouxe uma informação aqui também, lá do Lauro Jardim, do O Globo, de que existia um desejo, uma possibilidade muito grande que a Liga Forte Futebol e a Libra, se unissem, virassem uma coisa só. Só que o PVC traz pra gente na coluna dele no UOL de que essa conversa, né, essa negociação para rolar essa fusão não avançou, tá? Teve uma reunião com as lideranças de cada grupo e a situação acabou não avançando para ter essas negociações em bloco único. A gente lembra aqui, né, o PVC lembra muito bem que a galera da Liga Forte União quer uma negociação conjunta, quer negociar em um bloco só. Todo mundo negociar os direitos de transmissão do campeonato como um todo. Lá na Libra, isso causa um pouco de divergência. Segundo o PVC, tem uma galera da Libra, como por exemplo a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que quer essa negociação em grupo, né, em bloco, junto com a galera da Liga Forte União. Alguns clubes do interior, como Mirassol, Novo Horizontino, Guarani, Botafogo, Ponte Preta, também querem, estão fechados com o Palmeiras nessa. E aí ele traz pra gente que os grandes de São Paulo, né, Corinthians, São Paulo e Santos, exceto Palmeiras, eles estão se aproximando dessa ideia, mas ainda não estão totalmente convencidos. Então, de momento, não há fusão, esse caminho, digamos assim, para os dois se unirem, tá um pouco parado agora, não vai rolar, pelo menos nos próximos momentos, né? Vamos aguardar, porque existe esse interesse, esse lobby do Palmeiras, tá tentando atrair a galera lá os outros grandes de São Paulo, os clubes menores ali do interior de São Paulo também estão fechados com o Palmeiras, então pode rolar essa movimentação interna na Libra para que haja esse acordo para negociar em conjunto com a Liga Forte Futebol. A gente vai, claro, estar sempre atento às cenas dos próximos capítulos e trazendo tudo para você aqui na Central Fluminense. Agora eu quero aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, que está sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo a comentar aqui embaixo, nos dizendo o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense alcança. E a galera chega junto, deixa o comentário aqui, sempre que a gente pode, a gente vem aqui, manda um salve, manda um abraço para a turma. Então nesse vídeo eu quero mandar um abraço para o Marcos Afonso do Rio de Janeiro, para o Assis de Manaus, para o Adalto de Itamaraju na Bahia, para o Timóteo de Marabá no Pará,
para o Thierry de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, para o Robério de Aracruz, no Espírito Santo, para o Moisés e para o Tiago de João Dourado, na Bahia, para o Tadeu de Maracassumé, no Maranhão, para o Antônio de Laguna, em Santa Catarina, Claudinei, aqui do Rio de Janeiro, e para o Jovino de Goiânia. Um abraço para a galera e, claro, o convite para você que está assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo da Central? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos falar de bola rolando então, porque amanhã tem Fluminense, tem Boa Vista e Fluminense lá em Bacaxá, às 4 da tarde. Fluminense, líder do Campeonato Carioca, voltando a campo e vai jogar com o time reserva, tá? Já havia essa informação de que a tendência era que o Fluminense não colocasse os titulares para esse jogo, já jogaram contra o Bangu e aí pouparia contra o Boa Vista lá em Bacaxá. E a Central Fluminense correu atrás, apurou e traz para você a provável escalação do Flu. Eu vou deixar aqui na tela o campinho, ó. Tá aí. Essa é a escalação do Fluminense para a partida de amanhã contra o Boa Vista, né? O Felipe Alves no gol, fazendo finalmente a sua estreia. O Lucas Justin jogando na direita, né? Um time reserva naturalmente jogaria o Guga, mas o Guga foi titular contra o Bangu, porque o Samuel Xavier tá com uma questão muscular ainda, então o Guga foi titular lá contra o Bangu, o Justin joga contra o Boa Vista. A dupla de zaga formada por Antônio Carlos, que tinha sido titular, né? Vinha sendo titular lá no time do Marcão, no estadual, mas no último jogo com os titulares ele acabou não jogando, ele forma a dupla de zaga com o David Braz. O Diogo Barbosa é o titular na lateral esquerda, dando esse descanso para o Marcelo. E no meio de campo a gente tem o Felipe Andrade como volante, né, se destacando bastante, sendo o principal nome desse começo de ano do Fluminense, ao lado do Danielzinho como segundo volante e o Terãs na articulação. E aí lá na frente a gente tem Johnny Gonzalez, Lelê e Isaac, um trio de ataque do Fluminense. Algumas questões que com certeza a galera vai trazer, né? Primeira delas, cadê o Lima? Por que o Lima não vai jogar? Bom, isso que eu vou falar aqui é um palpite meu, tá? Do porquê que o Fernando Diniz vai optar por botar o Danielzinho e não o Lima ali na posição, poderia botar o Lima. O Lima jogou contra o Bangu, né? Beleza, o Diogo Barbosa também jogou, o Terãs também jogou. Mas eles são jogadores que não têm posições, que não tem gente para ser testada ali, né? O Arthur chegou a jogar, mas já teve lá sua oportunidade. O Diniz quer ver o Terãs começando como titular. Diogo Barbosa na esquerda é a mesma coisa. Tem o Rafael Monteiro para jogar, mas não é algo assim, tipo, meu Deus do céu. E ali no meio campo, o Danielzinho é um cara que, bom, não estava muito nos planos do Fluminense. O Fluminense chegou a aceitar uma proposta do Vitória para negociá-lo. E, enfim, acabou que ele não quis ir. Mas é um jogador profissional, né? Já tem 28, 29 anos, salvo engano. Assim, já é um jogador mais pronto, mais maduro. E aí o Diniz vai dar essa oportunidade, essa rodagem para ele, esse teste nesse jogo, né? O Lima pode acabar aparecendo no segundo tempo, mas o Lima é um jogador que não precisa tanto de teste, né? O Fernando Diniz já conhece muito ele, já sabe muito o que o Lima pode oferecer. Então, por isso, imagino eu, a escolha pelo Danielzinho. O pessoal também vai se perguntar bastante, eu comentei rapidamente sobre o Samuel Xavier, tem essa questão de reequilíbrio muscular, por isso ele segue de fora, não vai conseguir jogar contra o Boa Vista. O Marlon, com questão de dores no joelho, também não deve ir para a partida. E o pessoal pergunta muito do Gabriel Pires, né? Que talvez fosse o outro jogador para a gente ver aí formando dupla com o Felipe Andrade, né? Como segundo volante. Gente, o Gabriel Pires está recuperando a sua melhor forma física, né? Ele chega a estrear pelo Fluminense lá no Nova Iguaçu, mas ele está recuperando a sua melhor forma física e por isso não vai a campo, não vai para o jogo contra o Boa Vista. Douglas Costa também é uma outra pergunta da galera, né? O Douglas Costa vai jogar? Ele está ainda no processo de transição física, a tendência é que não seja sequer relacionado para essa partida. Beleza? Essas eram as informações de jogo, tá aqui a provável escalação do Fluminense que a gente traz para você, tricolor. E claro, eu quero saber de você aí que está nos assistindo. Quanto vai ser o jogo amanhã? Tá confiante? Fluminense vence e segue líder do Cariocão? Comenta aqui embaixo o seu palpite, eu quero ver quem vai acertar, quem que vai imitar aí, vai cravar o resultado e os gols, hein? Eu quero que fale também os autores dos gols do jogo, combinado? Então eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!